Eu quero começar essa live com uma frase muito conhecida, muito clichê, tá? De Henry Ford, que é: se você pensa que você pode, ou você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo, tá? Vou repetir: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Essa frase ela é muito famosa, muito clichê e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que a gente vai entrar bem na raiz do problema do emagrecimento ou do não emagrecimento. Para quem tá entrando aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Stênico. Boa noite, Ana Luísa. Pessoal, pra gente entrar já na live, pra gente entrar especificamente no assunto de hoje, pra gente entrar nas raízes, problemáticas raízes do emagrecimento, eu quero só conduzir vocês a entender um pouquinho esse caminho, tá? Eu quero só conduzir vocês a entender que ponto nós queremos chegar hoje. Então, quero só alinhar com todo mundo aqui, que todo mundo já tem conhecimento básico suficiente para ter hábitos saudáveis, certo? Todo mundo que está aqui já sabe um pouquinho e nem procura um nutricionista para escutar que tem que comer mais fruta, que tem que comer mais salada, que tem que diminuir pizza, que tem que diminuir lanche, certo? Todo mundo aqui já tem essa consciência, correto? Boa noite, Tá. Boa noite, Maitê. Por que eu tô falando isso, tá? Por que eu tô querendo chegar nesse pontozinho em comum? Porque todos nós, tá, temos acesso muito fácil hoje às informações e nós já temos uma ideia por onde começar, tá? Por onde a gente pode começar fazendo algumas pequenas mudanças na alimentação. A questão não é saber o que fazer. A questão é saber o como conseguir fazer. Esse é o X da questão. Não adianta você saber que tem que reduzir pizza e lanche, só que você não consegue fazer isso. Não adianta você saber que tem que fazer exercício, mas você não consegue fazer. Então a questão toda é o como. E hoje nós vamos entrar nesse porquê que não conseguimos fazer, tá? E aí, quero chamar atenção para alguns comportamentos que eu quero que vocês fiquem atentos. Que talvez sejam comportamentos que vocês têm. Como, por exemplo, aquele tipo de comportamento que você começa a emagrecer, começa a chegar perto da sua meta e de repente você desanima, tá? Esse é um comportamento que eu quero chamar atenção para a nossa live de hoje. Tem muitos outros. E só para linkar com uma analogia do nosso tema de hoje, para vocês entenderem o quanto é importante isso, eu separei aqui uns exemplos clichês, tá? De problemáticas não só relacionadas ao emagrecimento, tá? Não só relacionadas ao emagrecimento, que não trazem resultado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. E aí vocês podem me dar um feedback se vocês têm ou tinham essas crenças, tá? Vou dar o exemplo número 1. Dinheiro não traz felicidade. Quem aí tem esse pensamento? Quem aí pensa que dinheiro não traz felicidade? Compartilha eu, tá? Ou eu não tenho essa crença. Quem aí pensa que dinheiro não traz felicidade? Vou dar outro exemplo. Sou pobre, mas sou honesto. Quem aí pensa, já escutou muito isso? Um exemplo clássico do emagrecimento. Eu tenho metabolismo lento. Não se pode ter tudo nessa vida. Depois que tem filho, não emagrece. O que eu estou querendo trazer com esses exemplos aqui para vocês? Eu estou querendo trazer exemplos de crenças, que é a nossa raiz, que é o nosso tema de hoje. Tudo bem? E aí, Dani, como é que funciona esse esquema de crenças? Eu vou mostrar um exemplo de caso para vocês entenderem. E é claro que depois ela vai ficar muito evidente, muito clara, tá? Mas vocês vão entender como aquilo no começo não é consciente, tudo bem? Então vamos lá, vou começar. Eu vou trazer um caso para vocês que eu atendi recentemente, de um paciente que eu atendi no método Nutrimente Magra, então não é numa consulta tradicional de nutrição. E aí nesse exercício, nessa ferramenta que nós fizemos no consultório, essa ferramenta raiz, tá? O paciente relatava, olha só, vê se vocês se identificam aí.
dificuldade em seguir o plano alimentar nos contextos sociais. Então, dificuldade em seguir o plano de final de semana, ou em feriados, ou quando alguém chamava para um aniversário, algum evento, em contextos sociais. Esse era um comportamento que ele relatava. Outro comportamento, dificuldade em falar não para os outros, tá? E dificuldade em recusar comida para os outros. Esse era outro comportamento que esse paciente tinha. Outro exemplo, faltar do treino com uma certa frequência. Outro comportamento, desanimar do plano alimentar. Desanimar. Com frequência ele começava bem, depois ele desanimava, ele parava de seguir as orientações. Outro exemplo, autocrítica. Aquela pessoa que fala, tá vendo? Não gosto da minha barriga. Ela o tempo todo só tem críticas sobre o seu físico. E outra característica que ele trouxe para a nossa ferramenta é de ser muito tímido. Ter muita vergonha. Dani, o que isso tem a ver com emagrecimento? Vocês conseguem ter uma ideia de onde vai chegar essa história? Se identificam com alguns dos comportamentos? Agora eu vou ilustrar para vocês como foi abrindo o caso, tá? Olha só que rumo que tomou esse exercício que a gente fez no consultório. Esse paciente, tá? Ele tinha muitas crenças negativas. O que são crenças negativas? Ele acreditava muito que se ele tivesse o resultado final, tá? Qual era o resultado final para ele? Um corpo definido, um corpo forte. Por quê? Porque esse paciente, nesse exemplo, ele tem uma estrutura mais forte, uma estrutura de facilidade de ganho de massa muscular. E na crença dele, tá? Isso é específico dele, ele acreditava que se ele chegasse nesse resultado, ele teria um estereótipo de pessoa arrogante, egoísta e inflexível. Então, o resultado de ele ficar definido e forte, que era o biotipo dele, tá? Poderia trazer a imagem, remeter a associação para ele de que ele seria mais inflexível, egoísta e arrogante. E por que isso? Porque possivelmente foi essa construção que ele fez com pessoas que ele conheceu, ou de ouvir falar, foram coisas que não necessariamente ele vivenciou, foram coisas que ele foi criando a partir do cenário dele de vida, e é o que essas crenças influenciavam no resultado dele. Olha só, então o corpo bonito para ele, o corpo que ele gostaria de ter e que remetia a um lado de arrogância, gerava uma certa angústia, porque ele não queria isso. E como ele não queria de forma alguma ser arrogante, quais eram os comportamentos que ele tinha? Ele, em primeiro lugar, ele se posicionava como tímido, porque se ele fosse muito arrogante, ele seria muito exibido. Então ele se tornava mais tímido, mais introvertido, tá? Segundo, ele tinha que comer igual as outras pessoas em contextos sociais. Por quê? Porque se ele conseguisse seguir, olha isso, se ele conseguisse seguir direitinho a rotina dele alimentar, diante de outras pessoas, isso colocava numa imagem, tá? De superioridade, de ele estar fazendo algo que os outros não conseguem fazer. E isso para ele remetia aos sentimentos de arrogância, superioridade, tá? Outra coisa que ele fazia depois que a gente tomou consciência dessa construção de imagem que ele tinha, que ele não podia treinar com constância, tá? Ele não podia ter constância na academia, porque a constância trazia aquele resultado que remetia a algo ruim. Aquele treino com frequência o tornava inflexível. E aí o que ele fazia? Flexibilizava demais. É a tendência dele de querer fugir tão fortemente daquele resultado que tem uma associação negativa, que ele trazia aqueles comportamentos como forma de fuga. Como forma de fuga daquele estereótipo que ele não queria. Então, por isso, o faltar muito da academia, por isso a dificuldade em falar não para a comida. E por trás dessa mudança também, de falar não para a comida e de falar não para as outras pessoas, existia um medo muito grande de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser aceito, de ser o chato, tá? Porque existe muitas vezes
a crença de que se eu for diferente, não serei aceito, serei excluído. De que se eu for regrado na alimentação, eu serei chato, serei excluído. Então, dentro dos conceitos dele, nós identificamos essas crenças, tá? E a partir do momento que a gente identifica, agora não parece muito mais fácil? Não fica muito mais claro entender que essas crenças, que esses pensamentos, que essa verdade que ele construiu na mente dele, só poderiam gerar esse tipo de resultado. Só poderiam levar ele para esse lugar, que é de ser flexível demais. Tá? E aí o filho dele pedia, papai, vamos fazer isso hoje. O que ele fazia? Matava o treino para estar com o filho dele. Para ele não ser inflexível, para ele não ser egoísta. Para quem está chegando aqui, Carol, Paty, Fernanda, Integral Sabor, eu estou explicando um caso de um paciente de crença limitante e vai ter outro caso que eu vou trazer aqui para vocês se identificarem também, tá? Então, pessoal, esse é um exemplo, tá? E aí, só para quem está chegando a entender também, que a gente está falando de crenças, as crenças, elas podem ser positivas ou negativas, não é só a crença, toda crença é limitante. Tá? Quem é magro tem muitas crenças positivas, né? Quem é magro costuma com frequência falar, eu tenho metabolismo muito acelerado, eu posso comer de tudo que eu emagreço, tá? Esses todos são exemplos de crenças que podem ser positivas. A gente está focando hoje nas crenças limitantes porque são elas que nos impedem de ter o resultado final, que é o que a gente quer. E as crenças, elas são, na maioria das vezes, programadas na nossa infância, de 0 a 12 anos, e por isso que é difícil identificá-las. Podem ser coisas que a gente já viveu a partir de vivências, tá? Como a crença de eu não consigo emagrecer, por vivências que eu tenha tido no passado e não tenha conseguido. Esse é um exemplo clássico de crença limitante. Mas elas também podem ser por senso comum. Vou dar um exemplo para vocês, sem ser emagrecimento, para ficar mais claro. Quem aqui já fez TCC? Na faculdade, na pós-graduação, quem aqui já fez TCC? A tese de conclusão de curso? Quem aqui já fez? Por que eu estou falando do TCC? Estou trazendo esse exemplo específico. Porque o TCC é um bicho papão para quem está fazendo uma faculdade ou uma graduação. Todo mundo fala muito mal. Então, todo mundo tem medo já, mesmo sem ter vivenciado. Já gera sentimentos de angústia, de ansiedade, mesmo sem ter vivido. E como é um senso comum, muito possivelmente você vai cair nesse senso comum. Então, peraí, TCC é algo tão sofrido, é algo tão difícil, que eu tenho que sentir isso que todo mundo fala, tem que ser difícil pra mim. E às vezes nem é tão difícil assim. A minha experiência nem foi tão difícil assim. Mas, muitas vezes, às vezes a gente repete um diálogo para pertencer a um senso coletivo. Outro exemplo comum de casais de estão noivos, um outro exemplo comum. Todo mundo fala que, nossa, o noivado é uma coisa muito estressante, que tem muita coisa para resolver, que os noivos ficam ansiosos e tudo mais. Hoje em dia, até minhas pacientes que têm contratados equipes para organizar sentem da mesma maneira, como estressante, como algo muito difícil. Por quê? Porque a gente escuta muito isso, a gente acaba pegando isso como verdades absolutas, mas nem sempre elas são reais. E aí, quando a gente para avaliar, peraí, isso aqui é meu ou isso aqui eu estou pegando de um senso coletivo, a gente vê que muitas vezes aquilo não é nosso. Aquilo não é nosso, a gente está repetindo padrão. Assim como provavelmente muitos de vocês aí, tem bastante gente entrando, muitos de vocês aí têm crenças limitantes com relação a ir ao nutricionista. Quantos de vocês aí não pensam que vai passar fome? Quero saber quantos de vocês aí não acreditam que ir no nutricionista vai passar fome? Quantos aí não pensam que tem que ser tudo certinho depois que for no nutricionista? Então vou fazer até uma despedida antes de ir. Quantos não têm esse comportamento? E isso é uma verdade absoluta? É uma realidade? O que eu escuto do feedback dos meus pacientes é, poxa, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha vindo antes. Porque você não precisa passar fome para emagrecer.
Você não precisa ser radical e não comer nada de errado. O errado faz parte do estilo de vida. Olha lá, eu já fiz despedida. Entendem? Isso são crenças que limitam você até a buscar ajuda. Até você não vai buscar ajuda porque você acredita naquilo. Então sempre o resultado, o pensamento e o comportamento, ele vai ser coerente com a crença. Então, peraí, deixa eu me preparar toda, preciso ter um preparo mental, emocional para ir no nutricionista, porque depois que eu for, vou pegar firme. Isso já é uma sabotagem. Aquela sabotagem clássica. Tá? E possivelmente você faça algo muito radical, porque daí você vai muito com um espírito, não, agora eu vou fazer certinho, eu quero estado pra já, né? Comportamento, só pra vocês entenderem, comportamento imediatista, tá? Ele é um indício de que tem crenças limitantes. Um indício de crenças limitantes, comportamento imediatista. E eu vou dar vários outros exemplos aqui para vocês entenderem mais, tá bom? Eu vou trazer um outro exemplo de uma paciente que tinha como crença limitante do emagrecimento dela, olha que isso aqui é bem forte, gente. Como mulher magra, sexo frágil, mulher magra, mulher dependente, mulher magra, vulnerável, mulher magra, acaba conquistando as coisas não por inteligência e por mérito, mas sim por conta da beleza, tá? Eram essas as associações que ela fazia. Isso gerava o quê? Que sentimento? Olha só, mulher sexo frágil. Que sentimento isso gera numa pessoa se ela acredita naquilo de verdade? Nessa minha paciente gerava um sentimento muito forte de incapacidade. Mas ao mesmo tempo um pensamento assim, não, preciso sair disso, eu preciso ser forte. E aí, o que ela fazia para ser forte? Ela tinha comportamentos característicos do sexo masculino na cabeça dela. O que seriam esses comportamentos na cabeça dela coerentes com o sexo masculino para fugir do sexo frágil? Ela trocava lâmpada, ela resolvia as coisas da casa, ela não aceitava ajuda, ela bebia demais, ela era agressiva, ela brigava com os membros da família. Tudo por quê? Porque eu não quero ser o sexo frágil. Eu não quero ser dependente. Entendem? E aí eu nem me coloco como alguém vulnerável. Posso compartilhar com vocês? Um caso pessoal? Eu também tinha muito essa crença. Eu escutei muito da minha avó, né, que eu tinha que ser independente, fazer minhas coisas sozinha. Eu tinha muito forte dentro de mim essa questão de não aceitar ajuda, de não ser vulnerável, tá? Isso é muito comum, muito comum. E nesse caso dessa paciente, todas essas crenças de que mulher independente, de que seria algo, de que a imagem da mulher magra seria algo ruim, a faziam ter um comportamento oposto. Então, peraí, se mulher magra, ela é frágil, ela é dependente, então eu vou comer. Se mulher magra, ela é vulnerável, inclusive, na história dessa paciente em questão, esse vulnerável trazia muito uma imagem de que ela poderia ser vulnerável até mesmo a uma traição. E aí isso gerava um sentimento de medo muito forte e de frustração. E essa crença, nesse caso dessa paciente, ela era confirmada por conhecidos, familiares, amigos, de que as mulheres bonitas ou homens bonitos traíam dentro de um relacionamento. E como ela não queria de forma alguma aquilo para ela, ela não poderia ser bonita e atraente. Tá? Inclusive eu tenho um outro caso de uma outra paciente que, se ela ficasse na percepção dela muito bonita, muito sexy, isso representaria um certo desconforto como algo fútil. Então, esse sentimento, gente, sentimento e emoção é o que dita o comportamento.
A razão, ela só vem depois para justificar um comportamento. Tá? Ó, Fernanda, nossa, toda eu. Tá se identificando com os exemplos, né, Fê? O que eu tô trazendo nesses exemplos para você? Eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês de pacientes que tinham crenças, tá? Tinham verdades no inconsciente ruins com relação ao resultado final. O resultado final de emagrecimento traziam verdades, traziam sentimentos negativos, tá? Se eu for magra, eu vou ser vulnerável, eu vou ser frágil, eu vou ser dependente, eu vou ser fútil, eu vou ser burra. Seja lá qual foi a construção que você fez sobre essa imagem, né? E naquele outro caso inicial que eu trouxe para vocês, você é arrogante, eu vou ser inflexível, vou ser egoísta, e eu não quero isso para mim, eu vou tender a fugir deste resultado. Tá ficando claro para vocês como isso é impactante no seu comportamento? E você não sabe por que você não consegue seguir uma dieta? Você não sabe como se manter constante no estilo de vida? Vou trazer um exemplo meu. Mas tá ficando claro? Dá um joinha aqui pra mim se tá ficando claro pra vocês. Eu vou trazer um exemplo meu, ok? Pra vocês entenderem mais um pouquinho, pra ilustrar mais o nosso conteúdo de hoje. Eu escutei muito na minha infância do meu pai que eu tinha que cuidar da cabeça, tá? Que eu tinha que ler, que eu tinha que estudar e que cuidar do corpo, legal, pessoal, obrigada pelo feedback. E que eu cuidar do corpo, porque eu sempre fui muito focada em cuidar de exercício, da alimentação, do corpo, sempre fui muito interessada nisso, que se eu cuidasse muito do corpo eu seria fútil, tá? Inclusive fiz um post esses dias sobre isso. Então, eu escutava muito do meu pai que eu tinha que cuidar do meu primeiro cérebro. E que o corpo se eu cuidasse demais, seria algo fútil. Tanto que eu sempre tive muito incentivo do meu pai para estudar, para ler, para fazer curso. Sempre tive essa ajuda, ok? E aí o que eu fiz? Eu não quero ser fútil, certo? Eu quero fugir desse conceito. O que eu fiz? Então, peraí, se eu quero cuidar muito do meu corpo, o que é que eu posso fazer para não cair nessa crença de que eu sou fútil? E aí, o que eu fiz? Busquei muito conhecimento, busquei muito estudar. Então, eu falei, peraí, eu vou cuidar do corpo, mas eu vou ser uma nerd de estudar. Vou entender tudo sobre saúde. E foi isso que eu fiz, foi dessa maneira que eu fugi da minha possível crença que me limitasse. Foi assim que eu fugi de uma crença limitante, trazendo um comportamento que fosse incoerente. Só que muitas vezes, sem essa clareza, sem essa consciência, a gente foge, tá, por um meio não legal. Foge muitas vezes se privando do resultado. Foge se prejudicando. Foge de qualquer sentimento de desconforto ou de dor. Entendem? Tá ficando claro para vocês? Então, essa foi a maneira que eu fugi. Mas, Dani, e essas pacientes aí que têm esses comportamentos? Como é que faz? Primeiro, a gente identifica a crença, tá? A raiz do problema. E depois que a gente identificou a crença, a gente começa a confrontá-la. Tá? A gente começa a confrontá-la e depois a gente cria uma nova crença. E depois a gente reinstala essa nova crença. Então, a gente passa por etapas o processo. Identifiquei a crença, vou confrontar, ver se ela é real, vou ressignificá-la, vou mudá-la, vou modificá-la por uma nova crença e depois eu vou trazer essa informação a nível de consciência, a nível de sinapse, a nível de neuroplasticidade, que foi algo que eu conversei com vocês na live passada, tá? Esses todos são exercícios, tá? São ferramentas que a gente usa para, de fato, mudar a cabeça, mudar o comportamento de forma muito rápida e muito significativa. Entendem? Então, o que eu quero resumir para vocês
hoje, o que eu quero resumir para vocês hoje? Que alguns comportamentos são resultados das crenças. Imediatismo, dieta radical, é comportamento. Tem crença limitante aí. Comer de forma compulsiva é comportamento, tá? É fuga, tá? Outro exemplo que é clássico comum, limpar a casa em excesso é comportamento, tá? Dani, o que isso tem a ver com emagrecimento? Muitas vezes um sentimento traz gatilhos diferentes. Para algumas pessoas, quando ela está com raiva, ela vai comer. Para outras, ela vai com raiva limpar a casa. Por isso que limpar a casa em excesso é comportamento. Tudo bem? Vitimismo é comportamento. Comodismo é comportamento. Preguiça é comportamento. Tudo isso fruto de crenças limitantes. De muitas vezes a crença de que eu não consigo, de que eu não sou capaz, de que eu não acredito. Tá? E por aí eu poderia ficar citando aqui várias crenças limitantes. Inclusive, as crenças mais comuns do emagrecimento, as raízes mais fortes, eu tenho compartilhado aqui no link da minha bio. Para quem não assistiu, recomendo fortemente que entre lá na bio, clique no link ali de acesso às crenças limitantes, que são lá as que eu separei em vídeo também, vídeo gratuito, com as crenças mais comuns. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente encerrar e concluir essa live de hoje, tá? É muito importante que vocês tentem avaliar se o resultado que vocês buscam de emagrecimento, se o resultado final estético, ou se o comportamento que você precisa ter para chegar nesse resultado, se ele te desperta algum sentimento ruim, se ele desperta algum sentimento de angústia, de frustração, que ali pode ser um indício de que existem crenças limitantes com relação ao seu objetivo. E com elas vai ficar muito difícil você alcançar. Então esse é um exercício que vocês podem fazer em casa, além de lerem bastante, tem muito conteúdo hoje em dia disponível sobre esse assunto e buscar ajuda, é claro, que vocês encurtam caminhos e chegam mais rapidamente ao resultado que vocês querem, tá? Ficou claro o nosso assunto de hoje, pessoal? Deu para ilustrar um pouquinho o quanto é importante nós nos libertarmos de algumas crenças que não são reais, que são todas aqui do nosso inconsciente? Ficou claro para vocês como isso pode ser libertador? E se esse conteúdo aqui hoje fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma maneira, eu quero pedir para você compartilhar com uma amiga, com um amigo, com alguém que seja especial, para que a gente possa transformar mais pessoas e libertar mais pessoas dos seus inconscientes padrões negativos, para que a gente possa sempre crescer e contribuir. Que bom que fez sentido para vocês. E depois corram lá no meu Instagram que eu compartilhei um conteúdo com relação da nossa live de hoje, tá? Quem puder depois corre lá, o link também tá na minha bio. Inclusive tá o link do YouTube também, quero ver vocês todos lá nas minhas redes. Pessoal, a nossa próxima live, a nossa próxima sessão de segunda-feira, sempre segunda-feira no mesmo horário, às 8h30, ela vai ser sobre motivação. Tá? Então anotem aí, vai ser sobre motivação e eu espero vocês aqui comigo. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final, feriado, guerreiras, já estão saindo da média só por estarem aqui hoje, tá? Já estão saindo da média e é isso que eu quero, ver pessoas que querem sair da média pra gente caminhar juntos, ok? Muito obrigada, pessoal, uma boa noite pra todo mundo, espero vocês segunda que vem. Um beijo!